sejam muito bem-vindos ao Podnise, ao podcast da Inoventes. O meu nome é Fabiana de Pietro, eu sou team leader aqui do grupo de operações da Inoventes e estarei aqui hoje com a minha co-host, a Carol, para a gente bater um papo com os nossos convidados. Obrigada, Fabi. Estamos aqui hoje para falar, então, de eventos bem planejados e como eles se conectam com o público final. Nós temos como convidados aqui a Carla e o Fábio, e a Fabi vai continuar falando um pouquinho mais sobre eles. Tudo bem, Carla? Estamos com a Carla Fidelis. Ela trabalha na empresa Neogrits, correto, Carla? Quer falar um pouquinho de você? Bom, obrigado primeiro pela oportunidade, pelo convite. Eu acho que é muito bacana a gente estar num podcast discutindo um tema super interessante. Falando um pouquinho da Carla, eu sou jornalista de formação, mas estou no mercado de eventos aí há 15 anos. Já passei por N outras empresas, atualmente trabalho fazendo gestão de eventos, tanto no físico e no digital, dentro da Neogrid. E espero poder contribuir bastante aí com esse bate-papo. Obrigada, Carla. Nós estamos também com o Fábio Abate, que faz parte do grupo Netas, né, Fábio? Quer falar um pouquinho sobre você também? Com certeza. Bom, muito prazer, sou o Fábio do Netas, sou um dos consultores responsáveis e um dos sócios também da empresa hoje. E sempre bom poder falar de eventos, porque mesmo sendo uma consultoria de treinamentos, a gente está sempre envolvido com eventos. E para nós faz muito sentido, porque mesmo quando a gente entra com a parte da vivência, da experiência de aprendizagem, né, do momento da dinâmica, do momento de desenvolvimento, nós entendemos no Netas que o evento inteiro precisa dar certo. Então, tudo que a gente puder colaborar para que o evento saia do jeito que foi planejado, para gerar conexões verdadeiras, conexões emocionais, né? Fazer todo sentido, a gente vai colaborar. Então a gente entende que a gente é parte de um todo que é muito maior que a gente. Então, além de buscar fazer bem feito a nossa parte, o que a gente puder apoiar no evento, a gente se esforça também para isso. Muito bacana. Vamos começar, então, com a primeira parte do nosso bloco. Queria fazer uma perguntinha para vocês, né? Vocês podem ver quem vai começar a falar. O que um bom planejamento de evento... o que vocês devem considerar para um bom planejamento de um evento? Assim, a primeira coisa que vocês colocariam aqui para gente. Olha, eu começo pela estratégia. Eu acho que o ponto de nascer um evento é a estratégia dele. Então, o planejamento, ele é importante, mas primeiro você tem que sentar, entender o que é aquele evento, o porquê que você está fazendo aquele evento e quais são os resultados que ele vai trazer para você. Então, eu sempre coloco a estratégia como um primeiro foco, para que depois a gente consiga deslanchar no planejamento dele e nas entregas e tudo mais. Certo. Partindo do princípio e entendimento, que o porquê a gente está fazendo o evento, ele vai dar uma diretriz macro para pensar o todo. E aí quando a gente vai, né, eu vou ter que ir puxando sempre para aquilo que eu posso falar, porque vocês são de eventos, né? Então, para nós, o evento ele tem que considerar, depois do porquê, aonde ele vai acontecer, quem são as pessoas, que espaço físico e tempo a gente tem, qual é o mote do evento? Para que, sei lá, vou ter a ousadia de falar de outras partes. Desde o KV, decoração, ambientação, né? A atividade que vai acontecer, o que é possível dentro desse espaço que se tem, né? Porque a gente discute muito com os nossos clientes sobre os eventos. E às vezes você tem um ideal na cabeça, né? O que eu gostaria de fazer. E aí você tem que ir caminhando deste ideal, deste sonho, muitas vezes para um passo de realidade. Existe o ideal e existe o que é possível, né? O que cabe ali. E o melhor possível, né? Não vai perder qualidade, mas para nós, por exemplo, tem toda uma adequação de tempo, espaço, pessoas, disponibilidade de recursos, para a gente poder pensar a melhor experiência para aquele evento. Se a gente está falando de conexão, né? Tem que ser um evento que as pessoas vão poder ter esse momento, ter esse espaço, vão se conectar com tudo que está visualmente atrelado. Sei lá, né? A gente pode falar de então, milhão de pontos. Considerando o que vocês estão falando, né, unindo aqui a estratégia ao ponto que a gente quer chegar, o que torna o planejamento um planejamento bem executado é realmente saber o caminho que a gente quer seguir. E conhecer seu público, né? Exato. Eu acho que o segredo do sucesso não é só você
querer saber o que você quer fazer. Isso sim, muitas vezes a gente olha e você quer fazer aquele super evento. Mas será que aquele evento ele conecta com o seu público? Será que as pessoas que você vai convidar para aquele evento faz sentido? Porque às vezes você faz uma coisa super maravilhosa, mas na hora que você olha o público não é um público que vai atender. Eu brinco muito, Fábio, tem uma frase que a gente usa muito dentro do mercado de evento, junto com os gestores, que a gente tem uma coisa chamada ROI da vaidade. O ROI da vaidade, ele costuma dizer, nossa, minha sala tá cheia, né? Tipo, é porque a sala tava cheia, porque o coffee tava incrível, porque a gente teve não sei quantas pessoas presentes. E aí, depois de um tempo, acho que depois de um amadurecimento que você tem dentro do mercado de eventos, você começa a olhar e falar assim, quantos leads qualificados estavam dentro dessa sala cheia, né? Então, o ROI da vaidade, e todo mundo tem, eu também tenho, de olhar e falar assim, meu, é muito bonito. Tipo, nossa, eu fiz um evento, sei lá, para 80 convidados e tinha 90. Mas eu acho que é olhar essa parte de, assim, eu conectei com os meus clientes. A hora que as pessoas saíram daquele evento, elas vão lembrar do meu evento ou ele vai ser só mais um em que eles participaram e amanhã segue-se vida? Sim. E eu acho que essa conexão é importante, né? Quando você tem um propósito claro, que é o que você trouxe no começo, tudo que você vai fazer precisa conectar com este propósito. Então, a gente não quer ouvir só que o evento foi bom, que o evento foi bem organizado. Existe um propósito para esse evento. Como existe um propósito para a nossa atividade, existe um propósito para o evento. E isso estando claro, com a leitura do público, a gente pode fazer melhores escolhas das experiências que vão acontecer para sair de lá com algo a mais do que entrou. E não só com a lembrança que foi um evento bom. E aí, Fábio, a gente até conecta esse momento à entrega emocional, né? Que é tão importante, que é a sua área, né? E seria interessante você falar um pouco mais disso, para que a gente realmente, falando de conexão, dessa entrega que a gente está esperando, com o que é esperado também, né? Porque muitas vezes a gente esquece disso, né, Carla, né, Fabi? Como que a tua empresa, nesse caso, consegue fazer essa ponte nessas entregas que realmente querem atingir o emocional nesses momentos tão cruciais pra gente? Quando a gente pensa em desenvolvimento de competências, o Planetas, a gente foca bastante. Existe uma condução de leveza, de flow com o evento, tem que ter uma conexão com toda a temática do evento, mas a gente, como Netas, a gente foca no desenvolvimento das pessoas. E a conexão emocional, ela vem como mais uma ferramenta que atribui a aprendizagem. Por que ela atribui? Porque quando você está desconectado do evento, você vai conectar só com a atividade, é uma ilusão. Por isso que a gente se preocupa com o evento inteiro. O evento todo precisa estar conectado. Os participantes precisam estar conectados com o evento inteiro. Quando a gente pensa a experiência de aprendizagem, dentro desse flow, ela precisa ser convidativa. Sim. O ambiente precisa ser seguro. E quando você pensa em emocional, conexão, é isso. Né? Você tem que aterrissar. Não pode deixar amoroso, né? Não pode deixar amoroso, não pode deixar suspeitas, não pode ser extremamente surpresa. Por quê? A gente que está organizando o evento, a gente sabe que a surpresa é boa entre aspas, no sentido, pensamos numa coisa que a gente acredita que é boa, mas quando você tem um participante e é extremamente inusitado o momento de uma experiência, você pode gerar uma certa resistência. Então, quando a gente pensa em conexão emocional, aos poucos, não dando tanto spoiler, o fator surpresa também é legal, mas na intensidade certa para que essa pessoa não resista a ela. O que está sendo proposto. Está sendo proposto. O ambiente precisa ser seguro. Então ele precisa entender que ali ele pode realmente, naquele evento, mergulhar na experiência, se expor na experiência. Porque se ele não se expõe, ele não aprende. Se ele não se sente seguro, ele não aprende. Se ele não se sente parte, e aí que vem a questão da conexão, eu faço parte disso aqui, estão me aproveitando, eu posso realmente mergulhar de cabeça? E aí essa conexão é que vai gerando o ambiente certo para a aprendizagem. Eu preciso sentir a vontade de... Vamos pensar no podcast aqui? O quanto a gente está à vontade para falar o que a gente quiser. O quanto vocês, como anfitriões... Nem sei como falar isso no feminino. Anfitriões. Como host, estão deixando nós, como convidados, à vontade para falar o que a gente pensa. Uma coisa que é bacana, que eu falo muito também, não é só a experiência, eu acho que é o conteúdo. O conteúdo que você também leva, às vezes, para uma plenária ou para um evento, ele faz essas conexões. Porque não adianta você levar temas, poxa, vamos levar falando sobre isso e aquilo. Se no final do dia
tudo aquilo não se conectar, não se encaixar, e por mais que você traga temas diferentes, mas que eles conseguem ter uma ligação, né, de uma para outra, não funciona. Você bate o olho, a pessoa ela sai do evento, às vezes ela teve uma experiência super bacana, ela sai daquele evento e ela fala, mas qual foi o tema do evento mesmo? Exato. Mas qual que era o objetivo? Tá jogado, né? Exato, mas qual que era a mensagem que queria passar? E eu acho que o segredo de quem faz gestão de eventos é entender exatamente isso. Qual é a mensagem que eu quero que o meu participante tenha no final dele? Tem começo, meio e fim, né? Eu tenho um caso muito legal para contar, que eu brinco muito com isso, que eu, sei lá, um ano passado eu participei de um festival. Não vou citar nomes, que eu não vou fazer propaganda para ninguém aqui. Mas eu participei de um festival, eu queria muito ver um artista, todo mundo vai acabar sabendo, porque depois eu vou falar o que é. Mas eu queria muito assistir um artista, e aí, assim, eu fui totalmente participante de um festival. Porque a gente, quando faz evento, a gente vai com um olhar, às vezes, muito de eventos. Então, a gente julga as coisas, né? Quem falar que não é mentira. E aí, participei, me diverti com os meus amigos, tirei foto o dia inteiro. E a atração que eu queria assistir era a última, era a principal. A hora que terminou, que começou, todo mundo sabia todas as músicas, todo mundo estava se divertindo, todo mundo estava brincando, mas teve um único momento, em que o artista, que era internacional, cantou uma música nacional. E aí todo o festival cantava uma única música. E aí naquele momento eu falei assim, cara, aqui ele criou uma conexão emocional com o Brasil, com o país que ele tá. Por quê? Não tinha problema com voz, tipo, não tinha problema com, eu não sei inglês, eu gosto do artista, mas não sei inglês. Tinha aquela questão da regionalidade. Não existiam barreiras, exatamente. Ótimo exemplo. Então, assim, eu olhei pro lado, eu falei assim, cara, eu não conheço essa pessoa, mas essa pessoa tá me abraçando e a gente tá cantando a mesma música juntos. E aí, tipo, o cara que tinha 2 metros de altura, pra pessoa que tem 1,60, olhou e falou, vem pra frente, vem olhar. Então, assim, eu acho que é esse o segredo que a gente tem e o cuidado que precisa ter com os eventos, sabe? É tentar trazer uma forma de conectar os nossos participantes para que eles saiam daquele lugar e sempre venha aquela mensagem, que bom que eu vim, que bom que eu estava lá. Ô, Carla, e pensando nessa conexão, nesse flow, né, essa coisa muito fluida, você acha que é possível, dentro do planejamento, a gente antecipar esses passos? Eu digo no sentido de quais públicos a gente está esperando, além do público que a gente está o externo, né? Mas como internamente a gente pode envolver toda a nossa equipe para estar nessa mesma sintonia? Como você acha que seria um caminho mais, normal para que esse objetivo seja atingido no final das contas? Eu falo muito sobre comunicação. Um evento, ele não é feito por uma única mão. Ele não é feito só pela área de eventos, né? Geralmente ele tem ali um solicitante interno, seja a área de treinamento, desenvolvimento, às vezes é uma área de negócio. Então, assim, todo mundo tem que estar conectado, todo mundo tem que estar ciente do que aquilo acontece, independente se é uma função dele ou não. Às vezes é uma função da área de eventos, é a produção, mas é importante que todo time que esteja ali, ela saiba as coisas que vão acontecer. Comunicação, né? Exatamente. Quem é o seu público, o que a gente quer levar, como que a gente quer atingir aquelas pessoas. Quando a gente pensa num treinamento, ou às vezes em alguma ação de experiência com um fornecedor, o que eu quero passar de mensagem? O que esse fornecedor ele consegue agregar dentro daquela história? Porque ele vai fazer parte daquele time. E eu costumo muito dizer assim, poxa, não é um fornecedor, ele é um parceiro. Isso. Ele precisa estar lá para abraçar o evento também. Naquele momento, o evento faz parte da história de todo mundo. E todo mundo tem que fazer aquilo acontecer. Porque senão, se tipo, cada um quer só fazer o seu e não pensa no coletivo e na comunicação, quem está do outro lado sentado sente. Às vezes sente, poxa, essa palestra foi muito boa. E às vezes não está relacionada a um interlocutor. Mas às vezes está relacionado a não conexão e comunicação entre todas as partes. Mas aí, quando a gente pensa em planejamento, acho que tem uma coisa importante desde o exemplo do cantor, né? Então, o cantor, mesmo sendo a atração principal, sendo o astro, ele tem uma delicadeza de ouvir antes. Putz, é um público brasileiro, talvez, né? Tô aqui imaginando o que passa na cabeça dele. Nem todo mundo cante, vou cantar uma música na língua deles, para que todo mundo se conecte. E aí, quando eu tava ouvindo, né, a tua pergunta do planejamento e ela contando a história, como nós, como profissionais de evento,
paramos para ouvir o nosso cliente, antes de se antecipar com todo o nosso know-how, tentando vender algo pela nossa experiência, e também a gente segura um pouco o ego do profissional que sabe e ouve o cliente para entender qual é a expectativa dele. E faz perguntas na intenção de entender qual é o público que está falando de planejamento. Como eu me antecipo para entender quem é esse público, pensar as melhores experiências, melhor cenário, porque tem uma coisa que é sobre o adulto que participa dos nossos eventos, seja numa experiência de aprendizagem, ou seja, em qualquer formato de evento, que qual é a intenção de um evento a priori, de maneira generalizada? Quando você passa pelo evento, você tende a ter uma experiência nesse evento que vai somar algo na sua vida depois do evento. Então o evento ele tem que ultrapassar os próprios limites físicos dali. Você quer que ele faça algo depois? Então tem que fazer sentido, tem que se sentir parte do processo, ver a aplicabilidade daquilo de alguma... o evento foi massa, mas eu não sei o que... Não mudou nada na minha vida. Cara, foi massa e ainda saí pensando lá de coisa. Então a gente quer uma conexão pós. E quando a pessoa investe, né, um bom dinheiro nisso. Então, investe. Precisa ter um retorno, né? Seja a empresa investindo nos seus funcionários, seja uma empresa investindo para ter um novo negócio, um novo produto, uma orientação, leads qualificados. Tem um investimento. Quando a gente vai para a equipe, isso é importantíssimo que você perguntou, né? Porque a gente que está no front, às vezes lidando com o cliente, falando com o cliente, a gente está muito conectado com o evento. Mas é o que você falou, muitas mãos vão entrar nesse processo para fazer o evento acontecer. Então, eu acho que também a nossa preparação do time que vai atender o cliente no dia é fundamental. Eu escuto isso muito de staff. Quando eu ponho um staff para fazer uma visita técnica em algum hotel com o cliente, normalmente eu coloco esse staff para coordenar o evento. Porque ele já criou uma relação, né? Já tem uma conexão. E é falar deles, assim, esse evento para mim tá diferente. Falei, por que tá diferente? Sei lá, o cliente perguntou se era eu que estaria lá e se eu garantia que tal coisa ia acontecer. Tem um compromisso. Então, eu acho que quanto maior o nosso esforço de trazer o time realmente para a atmosfera do evento, para o briefing, deixar claro, mais conexão. Porque aí quando você fala de conexão, aí a gente tem que ampliar muito, né? Para todos os stakeholders, parceiros e tal. Todo mundo tem que estar conectado com esse evento para que o mais importante, que é o participante, extraia dali a melhor experiência possível. E aí uma pergunta, né? Pensando nisso, a gente está falando de toda uma preparação, de toda essa coisa de ter um vínculo criado. Vocês acham que o tempo dedicado a esse planejamento, ele interfere na entrega final? Muito. Assim, a gente trabalha com evento. Evento é 100% eventualidade. Então, quem falar que nunca fez um evento em uma semana ou menos de um mês, tá mentindo, né? Vamos Mas concordar. É loucura, né? Não, mentira. Mas, assim, o planejamento, nessa parte de tempo, ela é crucial. E até mesmo dentro da NeoGrid, eu coloco isso muito como um ponto de importância. Poxa, vamos fazer um evento? Nós já temos um calendário. Eu sei que vai aparecer coisas no meio do caminho, mas ideias que são criadas e que fazem muito sentido de acontecer. Mas se ele está dentro do planejamento, por que se não se organizar antes? Por que a gente não se reúne todos antes para que a gente veja como que o time tal consegue contribuir de uma forma mais tranquila? Como que as coisas... Não precisa fazer tudo na correria, porque a gente entende que um bom planejador de eventos, ele vai fazer o negócio acontecer. Só que quanto mais tempo ele tem, isso interfere em orçamento. Porque se ele tem um tempo para poder fazer negociações junto ao time de compra, ele consegue respeitar um pouco mais o budget dele, principalmente para os fornecedores. Porque se eu pedir uma coisa... são parceiros também. Não, e se eu pedir uma coisa com 3 meses de antecedência, ele vai ter um valor do que em uma semana. Às vezes, em uma semana, ele precisa contratar um terceiro para poder me ajudar. Ele precisa... Uma taxa de emergência. Exatamente. Ali, remanejar as coisas dentro de casa. Então, assim, a gente entende que tempo realmente é dinheiro, mas não é só dinheiro. Eu acho que é o cuidado, é o momento que você tem para analisar as coisas, é você criar rotas. Às vezes você faz um evento, por exemplo, que foram os eventos que a gente até comentou antes de entrar no podcast, que são os eventos proprietários, você precisa ter target, você precisa ter gente lá dentro. E muitas vezes você olha e fala assim, poxa, tá super baixo o número de adesão. Se você não tem tempo para poder convidar essas pessoas, como é que você garante um evento de sucesso? Então eu acho que
Para mim, tempo ele é muito crucial. Eu sei que, óbvio, Nem sempre a gente vai ter. nem sempre a gente vai ter, mas para ter um bom planejamento e até para você conseguir criar essas conexões, até pré-evento mesmo, fazer um aquecimento com os participantes, ele é válido. fundamental. Legal. E aí, a gente tem aqui a gente falou um pouco de alguns desafios, né, que a gente tem que considerar, porque obviamente a gente está falando de planejamento, a gente está falando de antecipação, a gente está falando de uma série de coisas que vem junto com esse luxo, né, que a gente pode chamar nesse mercado. E aí eu queria que de repente vocês listassem coisas que, por exemplo, podem ser desafios nesse planejamento, né, o que a gente tem e que surge, coisas que a gente deve estar preparado para, mas não está. Como vocês veem esse tipo de desafio, né, no nosso mercado? Eu posso falar de algumas coisas, mas com certeza... Começa. Porque tem uma coisa importante em relação a tempo, planejamento inesperado, que assim, nada vai ser usado ou poderia ser usado como justificativa porque algo deu errado, né? Não tem, assim, não adianta o evento não dar uma parte certa por falta de tempo e você lá no final falar, então, mas não deu certo porque faltou tempo. Então eu acho que a gente precisa cuidar do evento dentro do tempo que temos para que ele saia do jeito que se espera. Então quando a gente pensa em inesperado, eu acho que está muito mais atrelado para nós em termos de preparo. E o preparo também traz uma consciência. Então, quanto mais preparado eu estou para atender o evento, dentro daquilo que eu estou me disponibilizando a fornecer, né? E cada um vai falar da sua parte. Quanto mais preparado eu estou, mais consciência eu tenho do que eu sou capaz ou não capaz de fazer. E essa conversa, na falta de tempo do planejamento, ela é fundamental. O que é possível ou não. Porque aí, como especialista, a gente precisa se posicionar, né? Queremos atender o cliente da melhor maneira possível dentro da expectativa dele. Desde que seja possível e não vá atrapalhar o evento. Então, dentro da nossa experiência, eu acho que chegar com uma equipe preparada, ter aí vou falar um pouco da minha área, não tem como escapar. Claro. Eu acho que o modelo mental de eventos ajuda muito. A gente é muito flexível. A gente é adaptável. A gente é focado em solução e não ficar discutindo quem foi, deixou de ser, temos tempo ou não temos tempo, que tempo temos, quais são os recursos e o que a gente pode fazer. E trazer possíveis planos A, B e C. Né? Eu falo para o time o seguinte, nós temos que fazer ensaio mental. Eu preciso ver, desculpa o toque no microfone, eu preciso ver a minha sala de treinamento antes dela existir. Eu preciso sacar como a coisa vai funcionar, pensar tempos e movimentos. Então, por que a gente faz visita técnica antes no espaço? Por que a gente vai lá, a gente leva fita, né? Demarca o que seria o palco. Imagina entrando, faz o deslocamento, fala assim, nossa, o deslocamento deu 15 minutos, então a gente tem que prever, são 500 pessoas. Você tem que prever cenários. O caminho, você vai precisar de sinalização. Exato, você tem que prever cenários. Então, acho que o grande acréscimo que nós de eventos fazemos é trazer o nosso know-how nesse sentido. Olha, te ouvi, entendi o que você quer, mas prevejo aqui alguns gaps, algumas situações que nós já temos que pensar. Não é um não, mas é um talvez, é um plano B. Então eu acho que assim, o know-how do time, a nosso mindset de eventos que é muito, e aí todo mundo que eu encontro de eventos tem um modelo mental extremamente ágil, prático, focado em solução. E eu acho que as pessoas que estão no evento precisam estar afim do evento. Acho que o desejo, o tesão de estar ali, focado no cliente e fazer o evento dar certo, junto com o ensaio mental e todas do que for possível prever, facilita um pouco as coisas inusitadas. Que eu adorei a frase, né? Todo evento traz sua eventualidade. Achei ótimo. Então, assim, tem coisas que a gente não espera, então a gente tem que ter o modelo mental certo. Aquilo que a gente puder prever, pela nossa percalços experiência. da natureza, né? É uma luz que acaba. Você preveu ali o gerador para a luz que acabou, né? Então, assim, são belíssimos detalhes, exemplos, né? de como lidar com inconveniências durante a entrega de uma conveniência, né? Eu acho que foi isso que a gente achou nesse momento. Ô, Fábio, conta pra gente um pouco da sua experiência, né? Da sua área, que é uma empresa relacionada a team build, experiências que leva para esses eventos. O que vocês ofertam lá? Qual que é um case bacana que você pode contar pra gente?
fico muito feliz em poder contar cases. É bom a gente olhar para a história e ver que tem cases, né? Sim. Tô interessada, hein? Quero ouvir. É boa. É assim, ó. Nós do Netas, a gente sempre trabalha a partir de um briefing. Então, o evento para nós, ele se torna um grande briefing. E eu realmente me dedico a perguntar muito além da minha parte. Então, a minha parte eu preciso para pensar qual é a melhor experiência de aprendizagem para aquele time. Que 2 grandes blocos. Pode ser um grande team building, vamos fazer um trabalho em equipe ali, como pode ser um desenvolvimento, inclusive, para líderes ou de uma competência específica. Nós focamos muito em soft skills, comportamental, atitudes e comportamentos que as empresas querem ver naquele time que está no evento. Mas por que eu me interesso no evento? Porque quando a gente vai entregar uma experiência, existem vários formatos de experiência no mercado corporativo. Inclusive, se confundem, né? O Netas, quando a gente se posiciona no mercado, nós não somos uma empresa de jogos. O jogo chama muito atenção. Falamos muito dos jogos, né? Por que a gente chama de experiência? Às vezes é um jogo, como a experiência do cozinhar, que a gente, inclusive, faz realmente cozinha, né? Comida, mise en place, entrada, prato principal, sobremesa. Ali é uma experiência, ali não é um jogo, mas é uma experiência. Quando a gente faz o mergulho, quando a gente faz a bicicleta, então faz um circuito de aventura, você tem experiências. E tem os jogos, propriamente dito, seja dentro de sala, como você perguntou, ou fora de sala. Mas antes do jogo, a gente traz sempre um conteúdo. Fábio, para que fazer um conteúdo antes do jogo? Quando a gente pensa em aprendizagem, eu preciso plantar sementes antes da experiência. Senão, as pessoas podem interpretar a experiência de qualquer jeito para qualquer lugar. Porque cada um é um universo em si. Então, sim, o conteúdo que antecede o jogo, seja quando a gente tem tempo, né? Porque tem isso em eventos também, né? Você começa falando de 3 horas, termina entregando em 1h40. Ou o contrário, ou né? Ou o contrário. Ou o contrário. Você começa com a agenda de 3 e entrega em 6. É. Então, mas é que para os falantes, quando é o contrário, é lindo. Então, deixa eu falar e a gente vai trazendo. Mas, lógico, nunca para matar nem tempo, nem para enrolar, mas qual é a melhor experiência ali? Então, o conteúdo que vem antes, ele é um direcionador de aprendizagem. Então, a partir do briefing do cliente, já entendemos o evento, estou no flow do evento, qual a expectativa de desenvolvimento. A partir daquela expectativa, a gente vai plantar algumas sementes nesse conteúdo, de 15 a 20 minutos ou 40 a 1 hora. Plantou, desafia o time. Sim. As pessoas são competitivas, né? E aí as pessoas gostam de competir, de ganhar. Nossa, né? até demais. Gosta de competir. E a gente não pode matar essa chama da competição. A gente só precisa trazer o equilíbrio certo com a colaboração. Porque se eu mato a chama da competição, eu estrago o resultado da companhia. Aí nem eu trabalho, nem vocês trabalham no próximo evento. E o amiguinho briga, né? E o amiguinho briga. Então assim, deixa a chama à tona, mas traz o equilíbrio assim, ó. Eu quero ser melhor, mas até você precisar da minha ajuda e aqui a gente tá junto. Aí a gente vai pra experiência. Porque a experiência tem que ser provocativa, tem que ser convidativa. Ele precisa desejar a experiência. Ele vem. Aí a experiência, cada um é de um jeito. Separa em time, tem material, tem saída de sala, tem entrada. Todo no planejamento. Por isso que o planejamento é importante. Qual é o tamanho do público? Qual é o tempo que eu tenho? Quais são as saídas da sala? Aonde as atividades vão estar? Ou mesmo dentro da sala. Vai ter virada de sala? Tem que pôr pranchão, tira pranchão, põe mesa, tira a mesa. Vai para outra sala. Então todo o planejamento é importante até para definir cronograma, atividade, tudo isso. Quando termina a atividade, a gente precisa voltar para a sala ou parar em algum lugar. Por quê? A experiência precisa fazer sentido para o dia a dia do nosso cliente. Ele precisa ver, quando a gente está falando de mudança comportamental, ele precisa ver essa mudança comportamental no dia a dia. Como eu faço isso? Dando espaço para o participante referenciar a experiência que ele acabou de ter, fazendo analogia com o dia a dia dele. O participante, não o consultor. O consultor ele vai fazer a costura, mas ele precisa deixar o público falar. Porque quando o público fala, primeiro que ele é implicado a falar, ele para pensar. Parou para pensar, você já está aterrissando a experiência e permitindo o que a gente chama de metacognição. Ele está aproveitando a experiência que ele acabou de viver com outras experiências que ele já tem. É ali que começam a sair os insights. Insight é encontro de experiência dentro da cabeça do cara. E até quando você pensa em experiência, você também tem que tomar cuidado com o participante. Sem Porque dúvida. Às vezes você vai propor uma coisa que, sei lá, a pessoa não tem. Vou contar um case aqui para você, que você vai dar risada. Oba. Fui numa viagem de incentivo, não sei andar de bicicleta, ponto. Eu também não. Não sei, ponto. Todo mundo me julga. Já sei, vamos fazer uma oficina. Já tenho 2 pessoas para uma oficina.
Marca Não oficina sei pra aprender a andar de bike. bicicleta, gente. Eu até andava quando era criança com Com rodinha. rodinha. Cresci. Exato. Sou da época do patins, era muito legal o patins. Andava com os meus primos, saía segurando os lugares, descia umas ladeiras radicais. Pulei a bicicleta, acabou, ponto. E nunca mais entrei na bicicleta. O máximo que eu faço de bicicleta agora é as aulas na academia. Bike, né? Na academia. Bike. Na academia que ela não sai do Não lugar. Então sai, ela é mais não cai. fácil. Você não desequilibra e cai, machuca. Foi para uma viagem de incentivo muito bacana e a experiência estava super legal. E aí tinha um dos dias em que a atividade era você conhecer a história da cidade Ai, de bike. de bike. E aí eu falei assim, escuta, mas tem uma bike de rodinha? Tem uma pelotão. Tem aquela, tipo... Triciclo. Tem tipo, aquele, exato, que dá pra ir 3 amiguinhos pedaleando. Não, o objetivo... Até o Ibirapuera tem triciclo, fala pra ele. Mas Até o Ibirapuera. objetivo é que cada um vá no seu tempo. Eu falei, bom, então o que que eu faço nesse pé. período? Vai no pra sempre. Vai a pé. Eu vou ficar aqui pra sempre. Falei, eu não vou acompanhar o cara falando, não vou conseguir andar, não vou sair do lugar. O que que eu faço? E aí, assim, eu acho que isso é importante quando ele fala de experiência. E aí tá aí o pré, e aí eu puxo o pré do pré. Porque assim, poxa, e não, eu não era a única, tá? Esse é um detalhe. Porque, sei lá, nós éramos em 27 pessoas não andavam de bike. Dá pra fazer um negócio Dá. aí, ó. Vamos conversar, Pronto. fazer um É, negócio então. aí com essa galera. Deixa eu só dar arrumou o um... link. Mas eu vou puxar o link. Tua história é incrível e eu tenho que te agradecer. Porque ela dá um pano para uma preocupação nossa. Quando a gente fala de jogo em sala, é um pouco mais tranquilo a participação. Como o Netas nasceu dos circuitos outdoor, nós nascemos no TEAL, treinamentos ao ar livre. Qual é o cuidado que a gente tem até hoje? Vou fazer um circuito de aventura. Tem bike, tem caiaque, tem tirolesa, tem arco e flecha, tem slackline. Não importa qual é a atividade. O cuidado está na regra da atividade. Em nenhuma hipótese existe uma regra assim. Todos os participantes precisam passar por esta atividade. Então vamos supor que a gente fez um circuito de aventura, cada time tinha 10 pessoas, chegaram no lago, caiaque e stand-up paddle. O time precisa dar conta de 8 voltas. É assim que está a orientação. Dos 10, 9 não entram na água. Um vai dar 8 voltas. Entendi. Por quê? Respeito e cuidado com quem tá. Às vezes a gente sai, o nosso cliente nem sempre entende o nosso orçamento, e aí eu tenho que explicar para ele. Deixa eu te contar como o Netas faz circuitos outdoor. Cada equipe vai estar com staff Netas andando junto o tempo todo. Para que a prova seja cumprida igual e para que o teu time tenha alguém de segurança com rádio ligado à base do evento. Importante. Então existe um cuidado. E outra que eu tenho analogias muito concretas com o dia a dia. Quando você não dá conta da tua área, o que você faz dentro da tua empresa? Verdade. Pede ajuda Sim. para alguém do teu time, para outra área. Então, a experiência precisa ter... Tem que ser para todos e tem que fazer sentido para aquele E participante. eu acho que é aquela coisa, por exemplo, eu tenho um bote, eu preciso que um só vai dar 8 voltas e 9 vão ficar ali. O que os 9 vão fazer para aprender a lição das 8 voltas que o outro deu e eles não participaram daquilo, Muito legal né? essa Sim. pergunta, Carla, porque eu estava pensando aqui, falando mais especificamente sobre o seu trabalho, como a gente transforma esses insights, o que acontece em loco no evento, em dados, e como a gente pode utilizar isso para um planejamento futuro, porque lições aprendidas, não é o Sim. mais importante? Vamos fazer um passeio de bicicleta, mas existem pessoas que não andam de bicicleta. Como que a gente faz esse trabalho cuidadoso, né, de trazer para o próximo planejamento esses dados que a gente colhe em tantas experiências? Olha, eu costumo dizer que dados para mim é ouro. Principalmente depois da pandemia, acho que antes a gente tem marcos, né? Antes da pandemia, a área de eventos e o mercado de Uma eventos, ele era transformação. visto muito só como operacional. E eu acho a operação o necessário para os nossos eventos. Eu falo que um dos skills mais fortes de quem faz evento é ter esse lado operacional, porque ele precisa prever tudo que É vai o coração acontecer. ali do evento. Exatamente. Da onde sai, começa tudo. Mas a gente teve uma oportunidade ali no período pandêmico de mostrar que a gente também era estratégico e que a gente trazia muito resultado para dentro da empresa. Então, os dados, eles vêm muito com essa fortaleza de você olhar o que deu certo, o que não deu certo, como medir. Hoje em dia, a gente ainda olha a NPS, mas não é só isso.
Será que, tipo, eu não atingi um propósito de marca? Será que quando, tipo, o meu cliente me marca num post nas redes sociais falando que participou de um evento, será que o peso não vale muito mais? Cara, um arroba, será que não vale muito mais? Então, eu acho que é olhar muito os dados até para você prever o próximo ano. Se ele é um evento que ele é recorrente, gente... E aí brinca muito com aquela história que eu falei da ROI da vaidade, sabe? Sim. Tipo, eu tive 50 pessoas dentro da minha sala, mas 30 dessas pessoas viraram clientes. Ou 30 dessas pessoas fizeram isso. Ou se não, tipo, a gente fez o evento nesse lugar, mas, poxa, as pessoas reclamaram, sei lá, do frio, as pessoas reclamaram que o projetor não estava legal, ou as pessoas não gostaram da comida. Então, eu acho que tudo que a gente consegue coletar dentro de um evento, ele serve como um resultado, não só para defender a nossa posição para com a empresa e mostrar que a gente também faz parte do business e que a gente também resolve coisas e entrega, mas também por um outro lado, para a gente ter um histórico onde a gente vai olhar para o dia seguinte e vai falar assim, cara, eu preciso fazer meu planejamento lá para o meio do ano, daqui uns 2, 3 meses, a gente já precisa começar a fazer planejamento. Então, para o meu planejamento, quanto que eu investi nisso? E além do meu investimento monetário, quais foram os resultados que eu tive que foram intangíveis, que talvez a empresa não enxergue, mas que eu enxergo como positivo para o próximo ano? Então, eu defendo muito dados, e isso defendo evita muito um pouco isso. a gente de cair naqueles formatos engessados que são sempre oferecidos, né? Esse histórico da gente saber o que funciona, o que não funciona e o que pode funcionar ainda melhor, né? Dentro de todo esse estudo que a gente faz. E a gente vem mudando bastante, né? A área de eventos, ela vem mudando bastante. Eu acho que o segredo é muito se abrir para o novo. É você entender que, assim, vai ter mudanças constantemente. A gente brinca muito com a ideia de que a gente é camaleão, que a gente é adaptável, mas acho que não é só se adaptar às entregas do evento, e sim às coisas que estão acontecendo. Tipo, poxa, as empresas estão pedindo resultados, de que forma que eu trago esses resultados? Ou, a empresa está trazendo tal coisa, de que forma que eu faço isso? Então, acho que é esse mix de, tipo, vamos nos abrir para o novo e conhecer coisas novas, e implantar dentro do nosso dia a dia para que a gente continue sempre evoluindo. E vocês acham que a gente tem que tomar algum tipo de cuidado num sentido diferente do que pode ser entregue nessa perspectiva da novidade, nessa perspectiva do que não foi feito? Porque no nosso mercado existe muito isso, né? Das pessoas esperarem sempre um marco, não só um evento. Tem que ter aquela entrega que fala, uau! Como vocês veem essa possibilidade dentro disso que a gente acabou de conversar? Eu acho que soma tudo o que a gente veio falando, né? Quando você tem, primeiro, a disponibilidade de entender, quando a gente fala de mudança, o mundo está mudando. Quando a gente fala de evento, a gente não está falando de evento para parede nem para o maquinário de alguma empresa, a gente está falando de gente. Então, se gente está mudando, os relacionamentos estão mudando, os formatos de relacionamento estão mudando, expectativas vão mudar, conexões, tecnologia. Então, eu acho que uma vez que a gente se debruça a trabalhar num mercado que vai lidar diretamente com gente, que é direto. Né? Não tem background, né? Não tem intermediário, exato. Você tem um back-office aqui, mas um back-office que todo mundo precisa sentir core de negócio, porque qualquer coisa que você fizer vai impactar diretamente na experiência de uma pessoa. E aí o grande desafio da nossa área, acho que o cuidado é estar por dentro do que está rolando. Porque se a gente pega não só a área de eventos, entretenimento, de maneira geral, as últimas décadas vem mudando muito. Acho que o grande cuidado hoje é sutil. Você está lidando com um universo de pessoas que você tem que tomar coisa de cuidado com a linguagem visual que você vai usar, a linguagem de contato que você vai usar, como você vai acolher. Né? Tá delicado o momento que a gente está vivendo com pessoas, porque mesmo quando você não tem a intenção, você pode escapar um comportamento seu que rompe com a realidade de alguém, com a expectativa de alguém, com um viés de alguém. Então, eu acho que o grande cuidado está, em termos de negócio, trazer as novidades, aderir a elas dentro do possível, experimentar, pôr em prática. Mas eu acho que, olhando de fora, eu acho que o grande cuidado está no tato com as pessoas. Está cada vez conhecer mais... o seu público, né? Delicado, conhecer o público e cuidar mesmo para além do público, né? Eu acho que nós todos de eventos, independente da minha área que é de treinamento, nós precisamos conhecer mais de gente. Sim,
Eu concordo plenamente. Porque, por exemplo, hoje no mercado, a gente está com 5 gerações. E se falar que não é mentira. Não hoje, dentro do mercado de trabalho, a gente tem 5 gerações atuantes. O meu estagiário, a pessoa que acabou de entrar jovem aprendiz, que é a geração alfa, ela já está no mercado de trabalho. Então, quando você vai criar, que você falou assim, poxa, a gente sempre tem um fator UOL. Eu concordo que a gente tem que ter um fator UOL, mas a gente tem que tomar cuidado se esse fator UOL, ele conecta todo mundo. Vou trazer mais um case muito bacana. Eu fui num evento com foco em mulheres, e assim, um evento muito bacana, palestras super legais, só que todas as ativações que eram feitas, elas tinham uma conexão dentro do TikTok. Ok, pra mim tá tudo certo, eu nasci dentro da tecnologia, gente. Eu já existia quando veio, eu tive olho azul, que é o celularzinho, eu brincava de cobrinha, então assim, tá tudo certo, o negócio tá andando, eu tô caminhando junto. Mas, por exemplo, a minha mãe, ela tá dentro de uma geração que pra ela ainda é muita dificuldade brincar com a Alexa. Tipo, no último final de semana que a gente tava lá em casa, eu pedi alguma coisa pra Alexa, minha mãe, nossa, que legal! E aí começou a fazer um monte de pergunta pra Alexa, e ela falou, e ela responde essas coisas. Aí, se quiser ligar Novidades, se ela né? quiser ligar pra tia tal, eu falei, pede pra ela ligar pra tia tal. E aí, então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado com, às vezes, esse fator UOL, porque às vezes a gente tá pensando muito no que a gente tá vivenciando agora. Tipo, vamos colocar a galera pra fazer uma ativação, tipo, no TikTok. E aí, o que aconteceu? Nem todo mundo tinha. Nem todo mundo tinha conta no TikTok. Então, tinha gente que estava do meu lado e falava, eu não vou conseguir receber a premiação ou participar do sorteio, da ativação, porque eu não tenho conta no TikTok, eu não sei nem como mexer. E aí, talvez, quem criou aquela experiência não pensou no público. No público geral, né? Exatamente, geral, não teve né? a sensibilidade, que foi o que ele falou, de olhar e falar assim, poxa, será que todo mundo que tá ali... Tem um amigo meu, que ele faz um festival muito grande. Não vou falar o nome dele também. A gente vai saber depois. Vocês vão saber. Mas assim, teve uma vez que a gente palestrou juntos e ele falou assim, cara, 90% do meu público é um público jovem. É um público que está no mercado de eventos, é um público que está entrando no mercado de marketing, mas todos os anos que eu faço o meu festival, eu mando a minha mãe, as minhas tias participarem do evento. Sabe por quê? Porque o cara que é jovem, talvez ele não reclame de coisas que a minha mãe reclamou. A minha mãe falou para mim que, poxa, filha, o seu evento estava legal, vi umas palestras, mas tinha pouco lugar para sentar lá do lado de fora, né? E a gente assistia as palestras, na hora de sair não tinha um lugarzinho, meu celular lá acabou a bateria, não conseguia ter um lugar para carregar. Ele falou, cara, no outro ano eu fiz um espaço de convivência enorme, onde tinha lá vários pontos de energia para a galera carregar, mas tivesse um ambiente para as pessoas sentarem. Ele falou assim, eu teria a obrigação, o meu público, a minha pesquisa de satisfação não trouxe isso, mas a minha mãe trouxe. E talvez a minha mãe trouxe e alguém que trabalha dentro da área também pode ter pensado nisso, mas acabou não me trazendo na pesquisa. Então, a gente pode considerar que é uma tendência observar tendências, né? É a isso. gente tem que tomar esse cuidado, Sem né? dúvida. Talvez se nortear para o que é tendência, sem se esquecer dos variados públicos, né? Que é uma observação super pertinente e que, novamente, traz a gente para a questão do planejamento, né? De saber exatamente quem é o nosso público, quanto tempo a gente vai dedicar para essas pessoas e como esse tempo vai ser dedicado. E como que elas vão se conectar com o que a gente quer que elas se conectem, né? Muito bom. Aqui a gente tem uma última pergunta que engloba muito do que a gente falou, mas que pedem dicas que a gente e que vocês principalmente, né, deem dicas de como um planejamento criado especificamente para criar conexão, então deve ser feito. A gente pode sumarizar de repente em 2 dicas de cada um de vocês. Uma dica de ouro de cada, de repente. Vai, Fábio. Nossa, que pergunta, né? A gente Bora tinha lá. que terminar, né, Fábio? Não, ótima pergunta, só É que pra trazer assim, né? trazer conexões rápidas. Vou falar da parte específica de desenvolvimento e pode expandir para o evento como um todo, que eu não tenho experiência do evento como um todo. Eu acho que a maior soma é o que a gente estava acabando de falar. Acho que eu preciso saber desse público. Quando a gente fala de conexão, tem que ser algo que realmente vá fazer sentido no momento que a empresa está passando, no momento desse time, o histórico desse time, perfil das pessoas.
tentar incluir todos ao máximo possível, ter o cuidado para que as pessoas não se sintam... E aí, nós estamos falando até no dimensionamento do evento. Então, o que eu poderia dizer sobre a área de treinamento? A gente tomar um cuidado, porque eu sei que existe a questão do budget. E nós vamos se preocupar com isso. Nós nos preocupamos muito com isso. Mas, às vezes, a gente se apega a uma experiência que não vai ser legal, mas a gente quer ela. Mas, para ser legal, o budget não encaixa. Então, eu acho que a grande dica é a gente trabalhar juntos, clientes, parceiros e fornecedor, e dentro de levar em consideração todas as perspectivas, público, tempo, local e budget, para que seja uma experiência que todo mundo participa. O que eu estou dizendo? Às vezes, a gente cria vivências que separam as pessoas em time, e quando você enfia, em vez de 6 pessoas por time, você enfia 10 pessoas por time, a experiência não vai ser boa. E você diluiu para encaixar no budget. Então, às vezes, a gente precisa trocar mais, multidisciplinar mesmo, com todo assim, qual é a melhor experiência que essa pessoa vai ter dentro de tudo que a gente tem envolvido para decidir a experiência. Porque às vezes não vale a pena manter esta experiência, porque no budget eu vou ter que diluir tanto o volume de pessoas pelo material, que às vezes as pessoas não vão ter a experiência boa. Então eu acho que construir a experiência é juntos, parceiros, cliente e fornecedor, com o cuidado com o público. Que eu gostei do ROI Da vaidade. Da vaidade. E às vezes é a vaidade, né? Eu deixo de me preocupar com o público e passo a fazer aquilo que eu tenho vontade. Me preocupar com o retorno que você vai ter. Exato. Daquele... E aí, se a gente pudesse... a única dica que eu queria deixar assim, foca no público. Qual vai ser a melhor experiência? E essa fala tem que ser para nós e para quem está nos contratando. Importantíssimo. Lembrar que não é para ele. Ele está contratando para alguém. Seja o time dele, seja para a empresa dele. Estas pessoas terão a melhor experiência. Acho que esse é, para mim, a grande dica. Muito bom. Eu complementaria falando um pouco sobre ser consultor da sua área, da sua empresa. Tipo, dentro de toda empresa tem um consultor, tem um especialista. Seja especialista da sua empresa, né? Seja a pessoa que vai trazer e vai dizer assim, olha, isso é muito legal, mas... se posicione disso. E eu acho que também é aquela coisa de o que você aprender, compartilhe. Porque eu brinco muito com a ideia de quem compartilha, multiplica. E isso eu acho que dentro da área de eventos ela é muito importante. Porque não adianta você só adquirir aquilo e você não repassar. Sim. E você não trazer aquilo como uma forma de agregar valor. Então, acho que as minhas diquinhas ali de sucesso seriam essas, sabe? Se você tiver um conhecimento a mais sobre alguma coisa, compartilhe com as outras pessoas e seja consultor e tenha propriedade do que você está falando. Tipo, não dê, que vai muito do que o Fábio falou. Tipo, poxa, às vezes aquilo não dá certo. Fala que aquilo não dá certo. Tipo, eu tive uma ideia muito maravilhosa. Existe uma frase que ela é muito legal, que a gente até brinca, que fala assim... todo mundo sabe fazer eventos. Não, é porque teve o aniversário da minha sobrinha. Sim, é. Aniversário da minha sobrinha. E aí, assim, mesmo. a gente montou as bexiguinhas lá, não sei o quê. Eu tive uma ideia no final de semana. E aí vem aquelas ideias. Eu acho que nesse momento é o posicionamento mesmo. Sim. De olhar e falar assim, olha... consultoria, eu sou consultora, eu sou especialista nesse tema. E tipo... acredita em mim. Isso, né? Daqui não vai dar certo. Isso aqui talvez realmente não vai atender o nosso público. Porque é muito isso. Às vezes a pessoa ela quer fazer porque ela quer fazer. Porque entende, né? No final do dia ela quer falar assim, nossa, você viu, deu certo, foi a minha ideia. Foi eu que comentei com ela que eu fiz isso aí no aniversário da minha sobrinha. A gente pode ouvir esta ideia e se posicionar no... Bom, partindo do princípio do que você está trazendo, nós podemos fazer, e aí acho que no papel do especialista, traga, né? Isso aqui, desse formato, não daria certo, mas partindo desse princípio, mostro que eu tô te ouvindo, tô considerando a sua ideia e vou trazer uma experiência que vai funcionar, que vai ter o link, vai trabalhar o que você precisa, vai chegar onde você quer, mas de uma maneira que vai funcionar dentro do cenário que você está trazendo. E aí, eu acho que é responsabilidade nossa se posicionar, porque a gente tem que pensar o momento do evento. Lá, como vai ser? Exato. No final do dia é só pra gente, melhor né? O cliente... No final do dia é a gente que tem que assinar lá e falar assim, deu ruim. E se deu errado, né? Melhor um pouco insatisfeito na reunião do que insatisfeito depois do evento. Com certeza. Com certeza. É isso.
Eu acho que essa conversa foi muito valiosa, né? A gente conversou sobre criar conexões, a gente conversou aqui sobre dicas de como criar essas conexões, do valor que o planejamento tem em tudo isso. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês dois, gostaria muito de agradecer a Fabi por deixar eu ter a oportunidade de ser a co-host dela nesse momento. Eu que agradeço. E, Fabi, por favor, faça as honras de falar para nossa audiência como achar esse momento maravilhoso aqui nas nossas Gente, redes. obrigada também, tá? Agradeço gente que muito. agradece. A gente que Criamos agradece. uma grande conexão aqui, nós quatro. Achei que foi muito Já tem um valioso. grupo do WhatsApp criado. Já estamos. Pessoal, aproveitem para seguir a Inovense nas redes sociais. Esse foi mais um episódio do Podnize e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.